Infelizmente, eu tenho que lhe dizer que essa República Velha, dita nova política, não tem jeito, é a mesma coisa sempre. Veja bem, o Bolsonaro anunciou que ia fazer um pronunciamento à imprensa. Deu uma entrevista coletiva, essa é uma boa notícia, deu uma entrevista coletiva. O que o Trump fez ontem, eu elogiei muito o Trump, porque o Trump ele apareceu ao lado de vários, o vice-presidente, o secretário do Tesouro, a secretária da Saúde, e anunciou que os Estados Unidos da América, a maior potência do mundo, tem um inimigo desconhecido e cruel que precisa ser combatido. Ele levou o vice, porque o Trump sabe que ele foi eleito com o vice, que vai precisar do vice na sua reeleição. Não era só ministro, ele tinha o vice, porque o vice faz parte, na democracia ao estilo americano, do governo. O Bolsonaro reúne os ministros, todos de máscara, todos numa proximidade muito grande um do outro. Lamento que o Mandetta tenha aceito isso, e aceitou e ainda defendeu. O uso da máscara, era máscara para ouvir, eu nunca ouvi falar nisso. A máscara serve, segundo o próprio Mandetta tem dito, as autoridades da saúde, para evitar a contaminação. Você cospe no outro e contamina. Pois é, de qualquer maneira, vamos ao que interessa, que é a palavra do presidente. Toda a vida que ele tirou a máscara, ele falou muitas coisas bolsonarianas. Por exemplo, guerra total aos meios de comunicação. O que é que o Bolsonaro ganha com a guerra aos meios de comunicação? Ele conquista mais simpatia daqueles seus devotos que ficam aí esculhambando a imprensa lixo, a Globo lixo e tal. Tudo bem. Eu vou logo avisando a eles todos que isso aí não é novo. O Lula fez isso, não conseguiu nada, a não ser ir para a cadeia. Ninguém vai acabar com a imprensa. A imprensa é uma atividade essencial. A democracia, o Brasil vive num regime democrático. Mas isso aí não é nada. É que é inútil, que é absolutamente estúpido. Porque agora o Brasil precisa de todos unidos para enfrentar esse bacilo desconhecido, como disse o Trump lá nos Estados Unidos, como está fazendo Netanyahu em Israel. Mas não, o Bolsonaro queria dizer, começou mentindo. A primeira pergunta que lhe foi feita, ele disse que a imprensa não tratou tão mal os ex-presidentes que o antecederam e que enfrentaram crises piores do que essa. A imprensa, o Bolsonaro, derrubou o Collor. A imprensa levou o Lula para a cadeia. A imprensa levou a Dilma para a cadeia. E sabe qual foi a maior crise sanitária do Brasil de todos os tempos, maior do que essa, por pior que ela seja? A gripe espanhola. Talvez você tenha faltado a aula de história lá na academia, das Agulhas Negras, mas o que houve foi que a gripe espanhola matou muita gente no mundo inteiro e matou um brasileiro importante, Rodrigues Alves. Rodrigues Alves tinha sido presidente da República, na República Velha, se reelegeu, ou seja, não é que ele se reelegeu, ele foi eleito pela segunda vez, vamos dizer assim, e foi alcançado pela gripe espanhola e morreu. Ele tinha que tomar posse no dia 15 de novembro de 1918 e só tomou posse, e foi enterrado, gripado, não pôde sair da cama, e morreu, e foi enterrado em janeiro de 19. Foi substituído pelo vice, era a política café com leite, ele paulista, o vice Delfim Moreira Mineiro. Louco, doido, pegaram a Frânio Moreira Franco, botaram no lugar dele, esperaram Epitácio Pessoa, meu conterrâneo da Paraíba, voltar de Haia para elegê-lo presidente. Essa foi a crise maior que houve. Não havia os meios de comunicação na época, mas a imprensa toda fez o possível para ajudar no combate à gripe espanhola. A imprensa está fazendo agora também, não apenas por dever, mas também porque é o assunto, só tem esse assunto eu aqui, só trato disso desde que começamos a conversar aqui, na época da deflagração desse problema aí do bacilo. Pois é, mas não foi só isso. O Bolsonaro disse um monte de coisa absurda. Por exemplo, ele disse que podia ir lá na rampa e cumprimentar 274 pessoas ao longo de 58 minutos, porque ele estava limpo, ele não estava com o vírus inoculado porque ele tinha um exame negativo. O exame foi repetido ontem. Felizmente, ele não estava
mesmo contaminado. Só que já morreram mais de um brasileiro. Eu não vou dizer quantos, porque de repente já aumentou o número, né? Já foram detectados com o vírus 2 ministros que convivem com aqueles lá que apareceram na entrevista. O general Augusto Heleno e o Bento Albuquerque, ministro da Minas e Energia. O general Augusto Heleno é chefe do gabinete institucional. O próprio Henrique Mandetta comentou isso aí. Então, só que tem um problema que nenhum repórter prestou atenção no essencial. E as 274 pessoas que ele cumprimentou? Que tipo de premonição, que tipo de informação o presidente da República pode ter para saber que não havia ali ninguém infectado? E mais, será que ninguém contou para ele, daquele pessoal todo, aquele monte de general, que o estado sanitário do presidente da República numa democracia, aliás, também nas monarquias, é de interesse público. A saúde dele é de interesse público. Ele não pode cumprimentar ninguém. Não deve. Ao contrário, o que faltou foi exatamente ele assumir a sua responsabilidade. Não precisava ter chamado ministro nenhum, já que não ia chamar o vice, né? E ele chegar e dizer assim: cidadão, vá para casa. Não dizer pela 10ª vez que isso aí é uma histeria, é uma coisa histérica. Não é, não é. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, naquela reunião que eu falei do Trump, disse que era mais grave do que a derrubada das Torres Gêmeas pelos terroristas de Bin Laden. Pelo amor de Deus. Então ele tem que chegar e usar o seu poder, o seu carisma, que é inegável, para dizer isso. Vá para casa, não viaje. Nem todo brasileiro pode ficar em casa, como eu estou ficando, mas a palavra dele vai valer muito. Agora, ele não é o único, não. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, o que é que fizeram até agora para ajudar no combate ao vacilo, hein? Agora, pior é a justiça, né? Olha aqui, você já ouviu falar no Ayatollah Toffoli? O Ayatollah Toffoli. Lá no Irã, o governo soltou 85 mil prisioneiros. Com isso, o livro de recordes, né, não vai mais figurar, nele não vai mais figurar o Gilmar Mendes, porque 85 mil Gilmar Mendes não vai conseguir soltar. Mas olha, o Conselho Nacional de Justiça, que o Toffoli comanda, fez uma ordem para o juiz, uma recomendação para o juiz soltarem presos, soltarem os que puderem. O Ciro Darlan, que é um cara que está sendo processado por venda de sentença, desembargador lá do Rio, mandou soltar 30. O advogado do Sérgio Cabral já está querendo soltar o Sérgio Cabral. O Marco Aurélio Melo já recomendou que soltasse todo mundo. Vai ser agora a pandemia de preso solto. E não houve nenhum caso ainda em nenhuma prisão, como lembrou o ministro da Justiça, que estava lá naquela mise-en-scène lá de máscara, né? Então, quer dizer, o Congresso tem que se reunir de forma à distância para votar urgente tudo o que for preciso para combater. Tudo que o governo anunciou parece muito dinheiro, mas não é. Não é. É insuficiente para a crise que vem aí, porque está só começando. E como já morreram brasileiros e como gente próxima do presidente já está contaminada, eu vou aqui ler como eu faço, como eu fiz ontem. Ontem eu li um parágrafo da Peste, o último parágrafo da Peste de Albert Camus, e hoje eu vou ler um poema que é muito popular, que é do inglês John Donne, e que serviu de título a um romance famoso do Ernest Hemingway sobre a Guerra Civil Espanhola e uma música de Raul Seixas. Deixo você com esses versos. Nenhum homem é uma ilha inteiramente isolado. Todo homem é um pedaço de um continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas do mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos ou teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por você. Aliás, eu quero dizer que eu tenho medo, muito medo, eu estou apavorado, sim, como disse lá um dos meus
seguidores neste canal de YouTube. Sou humano, tenho medo, tenho 68 anos e 10 meses, sou diabético e cardíaco, como o primeiro brasileiro assumido como morto pelo bacilo terrível. Por isso, eu estou aqui para evitar que outras mortes, assim inclusive a minha, mas pode ser a sua também, não repitam isso. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.